Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, vamos começar esse mês aqui de março com uma reflexão, uma notícia que aconteceu no mês passado, enfim. Mas você deve ter visto, uma semana atrás, mais ou menos, muitos memes nas redes sociais falando que amor não paga boleto, ou a forma de pagamento, como que vai ser? Vai ser em amor. Como assim? A gente não aceita amor. Não, mas eu recebo amor do Estado, eu sou professora. Então, por que isso? Por que surgiram esses memes? Por causa de uma fala do Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo, e ele disse o quê? Num congresso aí de educação, ele disse a seguinte frase: os professores não têm o melhor salário, nem as melhores condições, mas têm muito amor. E aí, obviamente, que indignou toda a classe de professores. Surgiram os memes, mas tudo em cima, em prol de uma crítica construtiva de que, se ele sabe das condições, por que ele simplesmente fala isso e dá a entender que vai continuar? A reclamação é essa. Então ele admitindo que reconhece que, poxa, realmente o professor não ganha nada, mas eu aqui como governador do estado de São Paulo sei disso, não vou fazer nada, mas vou justificar que o professor pelo menos tem amor. Não ficou muito claro que amor é esse aí, se é o professor tem que trabalhar por amor, ele tem muito amor à profissão. Isso é uma bobagem já antiga, já de muito tempo atrás. Já se vinham falando isso por parte da direita, falando que mas tem que trabalhar por amor, tem que ter amor pelas crianças. O professor é um profissional igual a qualquer outro, merece melhor remuneração. Esse papo de ter que trabalhar por amor é uma bobagem. E se ele diz que o professor está recebendo amor por parte do Estado, isso não é verdade. A gente vê pelo salário, vê pelas condições de trabalho, vê pelas salas de aula superlotadas, várias e várias situações. Então, definitivamente, não é amor que o professor recebe. Isso rendeu até uma crítica de um colunista. Essa coluna foi escrita na Folha de São Paulo pelo Fernando Cássio, que é professor da USP. E ele é da rede pública, professor da USP aí, do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Então, um professor aí que luta pelo direito da educação. Ele começa falando que, começa assim, entre aspas, amor não paga boletos. Então, ele faz o comentário no início da sua coluna, falando sobre o que foi repercutido nas redes sociais até então. Estou falando aqui de um texto que foi escrito há 5, 6 dias atrás, e neste momento estavam bombardeando os memes a respeito disso. E ele colocou lá: disse o governador paulista, a gente sabe que os professores não têm a melhor estrutura, nem os melhores salários, mas eles têm muito amor. Enquanto a gente for resolvendo as questões sociais, vamos dar melhores condições para eles trabalharem. Então, assim, ele não promete um aumento de salário, mas vai prometer melhores condições. Ficou bem vago isso. E, assim, demonstra que o governador sabe da situação e que parece que não vai fazer nada. E aí o professor continua as críticas. Dizer que falta estrutura de salários melhores é eufemismo, já que o governo do estado de São Paulo sabota há décadas a estrutura da carreira, as condições de trabalho e a evolução remuneratória dos docentes, contornando a lei do piso salarial do magistério, com um malandro abono complementar. O que acontece? No estado de São Paulo, pelo menos para professores, não paga o piso, a salário base do professor, não atende ao piso salarial imposto aí pelo governo federal, que tem o piso dos professores. E o que eles fazem? Eles colocam um penduricalho para complementar, fazer com que o salário base que está abaixo do piso, com o penduricalho, que é um abono complementar que eles jogam ali, aí chega no piso. Então, assim, é uma manobra
que o governo do estado de São Paulo faz para que o professor ganhe o mínimo do mínimo previsto pela a lei do piso salarial de professores, criada aí pelo governo federal já em 2011, já tem um tempinho que existe esse piso, né? E aí ele continua dizendo sobre uma nota técnica que em maio de 2022, após 13 anos de mudança de plano de carreira, 47% dos professores da rede ainda se encontravam no primeiro estágio da carreira. Uma única pessoa havia atingido o grau 40 de um sistema com 64 estágios. Ou seja, para você atingir o teto máximo de salário de professor no estado de São Paulo, você tem que passar por 64 estágios. Então, o máximo que uma pessoa chegou foi no 40. Por quê? Existem tantas dificuldades para subir de um grau para o outro que a pessoa acaba desistindo. Ela não consegue chegar no 64. Por quê? O que acontece? No estado de São Paulo tem muita questão de prova de mérito e nem sempre tem essa prova. Às vezes demoram 3 anos, 4 anos para ter essa prova. E aí a pessoa faz a prova para poder atingir uma progressão. Às vezes essa progressão demora 1, 2 anos para ser publicada em diário oficial para aí sim ter a evolução na carreira. Olha só o tanto de tempo que passou. Então não compensa. E o estado de São Paulo ele não tem o reajuste anual. Já aconteceu diversas situações de professores ficarem 10 anos sem reajuste. Não só professor, mas também o quadro de apoio escolar, agente de organização, o secretário, enfim. O quadro de apoio também acompanha essa situação. Tanto o professor quanto o quadro de apoio. Então, o quadro de magistério, gestão escolar, quadro de apoio, todos eles com defasagem de salário. Não acompanha nem a inflação. Não passam anos sem ter aumento. E aí ele continua. Quem quiser ingressar na carreira de professor efetivo vai descobrir o quê? Que o mestrado, doutorado e anos de experiência vale menos do que um desempenho na videoaula. Isso o professor da USP comentando, tá? Assim é o concurso que a SEDUC fez, que foi gerida por um empresário com espírito de coach, que passou a promover. Então, está falando aqui do Feder, né? Secretário de Educação, que tem aí o espírito de coach, segundo o professor. Quanto aos temporários, os chamados categoria O, milhares deles iniciaram o ano letivo sem saber que escola, que sala, quais salas que ele ia ministrar. Então, foi todo aquele problema do processo de atribuição. E até hoje, viu? Tem algumas escolas que estão ainda com dificuldade, eles estão deixando ter manifestação de interesse diária, porque a situação está caótica. Então, há um reconhecimento de que em toda a história da educação do Estado de São Paulo, este ano foi o pior em relação à atribuição de aulas. Os alunos começaram o ano já com aula vaga. Eu já tinha feito um vídeo comentando a respeito disso. E o professor aqui reforça essa ideia. Ele também observou aqui que muitas aulas vagas já no começo do ano. Certo? Quem quiser exibir o documentário das aulas terá de fazê-lo com muito amor. Ele conclui aqui. Usando seu próprio plano de dados, pois a SEDUC acaba de vedar aos professores o uso de internet nas escolas para acessar plataformas de streaming. Sim, o que aconteceu recentemente? Até mandaram um print de uma mensagem celular e um e-mail também, falando que o que eles cortaram? YouTube, Facebook, se não me engano o WhatsApp também, cortaram várias redes sociais, tá? Mas eu incluo aqui o YouTube. No YouTube tem muito conteúdo, muito vídeo que pode ser usado em sala de aula, como complemento de uma explicação. E o Estado de São Paulo simplesmente bloqueou todas as redes sociais e alguns sites também. Então, houve a limitação por parte da Secretaria de Educação de pesquisa do professor. Porque o professor precisa pesquisar. Aquilo que eu já vinha falando.
todo professor pesquisador, todo professor precisa acompanhar o avanço das coisas. O mundo vai avançando, tudo vai mudando, ele precisa se atualizar e é através das pesquisas que ele vai estar por dentro do que está acontecendo ao seu redor. Até porque o professor ele forma para o mundo. Então ele não pode, em sala de aula, ser um professor ultrapassado, atrasado. Ele precisa acompanhar. Então você limitar o acesso à pesquisa desse professor, simplesmente aí contra toda a evolução, todo o processo de educação plausível que a pessoa, que a população espera que tenha um ensino de qualidade. Então, um retrocesso total, o professor acaba ficando limitado aos conceitos passados e acaba não acompanhando essa evolução natural que tem, principalmente nas redes sociais, principalmente com os conhecimentos de TI, que a gente vê que está totalmente presente na nossa vida. A gente não consegue nem imaginar isso. Pode reparar, é impossível. A gente nem consegue imaginar 2, 3 dias sem o celular, por exemplo. Impensável. Então as coisas mudaram, tudo evoluiu. Mas a Secretaria de Educação não, ela restringe o acesso à pesquisa do professor, tornando obsoleto. E aí, ele concluindo, tanto desamor nos convida a indagar se o governador está se portando cinicamente ou se de fato desconhece o que se passa na rede de ensino do Estado que administra. Caso desconheça, é mister que se eduque a respeito. Se não pelo reconhecimento profissional de que se formou para a docência, ao menos pelo amor que nutre pelo cargo. Então, o governador precisa também ter amor pelo cargo dele e procurar, de repente, ele quis dizer assim, de repente é o professor aqui, Fernando, né? Fernando Castro, que obviamente existe a possibilidade. Agora comenta, o que você acha? Você acha que o Tarcísio, governador do estado de São Paulo, desconhece a realidade da educação do estado de São Paulo? Ou ele está agindo cinicamente? Ele está vendo que está tudo errado e é cínico e vem com essa conversa de amor. Então ele traz essa reflexão no final. Talvez, né, ou o governador desconhece essa situação ou ele está sendo cínico. Porque não é de hoje que é um desastre a carreira de professor no estado de São Paulo. Então fica esse vídeo aí para reflexão mensal. Eu começo o mês de março com esse vídeo aqui para você pensar e refletir. E realmente está ficando cada vez mais difícil, cada vez pior você pensar e dar continuidade na carreira como professor. Então, por enquanto estou resistindo. Firme e forte. É isso, mas realmente a coisa é difícil, gente. Se o professor não acumular o cargo, não fizer hora extra ou acúmulo de função, não vai. Com um cargo só, impossível. É isso. Muito obrigado, até a próxima. Valeu.